Hoje eu quero estar trazendo uma palavra aqui em João capítulo 6, a partir do verso 63. Olha só o que está escrito aqui. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Eu já quero ir direto ao assunto, direto à fonte, para que você possa entender a dimensão de tudo isto. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre a unção da multiplicação, o dom da vida, aquela fonte inesgotável que não tem fim, que não se acaba, aquela fonte que as viúvas, tanto do ministério de Elias como do ministério de Eliseu, ambas tocaram nessa fonte. E quando ela obedeceu a palavra do profeta, quando o profeta chegou na casa daquela viúva, ambas, tanto a viúva de Eliseu, como a viúva do caso de Elias, estava em uma situação de caos total. No caso de Elias, 3 anos e 3 meses e 6 meses, que não caía chuva na terra. Até mesmo as que não eram viúvas estavam passando privações, por que não dizer, muitas estavam perdendo as suas próprias vidas. O próprio rei, para se alimentar, teve que comer carne dos seus cavalos, porque a terra não estava dando nada por causa da seca, 3 anos e meio. Enquanto isso, Elias estava na beira de um riacho, porque ele tinha ido, porque Deus tinha mandado, aonde ele tinha água fresca, e os corvos serviam a Elias com carne fresca todos os dias. Mas lá em Samaria, tinha uma viúva, que era temente a Deus, e não tinha conhecimento dessa fonte esta, que eu estou revelando para você agora. Então Deus disse: Elias, vai, que eu já preparei lá uma viúva para te sustentar. Então Elias foi. Quando chegou, encontrou aquela viúva, só que tinha um grande problema. Aquela viúva não tinha nem para ela. Palavras que ela mesma disse: profeta, homem de Deus, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite em uma botija, e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois disso não há nada que eu possa fazer. O profeta disse: verdadeiramente, eu sei que o que você tem é o último, mas vai, faz, mas em vez de ir para você ou ir para o seu filho, traga primeiro para mim. E assim aquela mulher fez, aquela mulher obedeceu, e quando aquela mulher obedeceu, o milagre aconteceu. A farinha da botija não acabou, e nem o azeite da botija, a farinha da panela e o azeite da botija não acabou. O que nós precisamos entender aqui? Veja, o profeta não era um homem aproveitador, oportunista, não. Veja, ele era o agente da bênção. E conforme a palavra que ele disse, e a mulher obedeceu, a mulher tocou nessa fonte, nessa provisão. E ali, a mulher não soube mais o que foi privações. A seca continuou. A Bíblia não mostra, mas se você raciocinar, pensar, analisar, vai chegar a essa conclusão, que muitas pessoas comuns devem ter perdido a sua vida por causa da falta, da escassez. Enquanto que aquela mulher, ao trazer para Elias, não faltou mais. Então imagine as vizinhas dela sabendo da história,
Obviamente elas não tinham nenhuma dificuldade de trazer para o homem de Deus. Percebe que o homem de Deus era o agente da bênção? Muito bem. Nós também falamos nos vídeos anteriores a respeito da pesca maravilhosa realizada por Pedro. Pedro era igual 90 e tanto por cento das pessoas que trabalham, que tiram o seu sustento da maneira natural, com suas próprias forças, com suas próprias habilidades, ignorando o dom de Deus. Dessa maneira, Pedro passou uma noite inteira pescando e não conseguiu pegar nada. Só que Jesus precisava dele para tornar ele pescadores de homem. Mas como? Se todo o tempo de Pedro era dedicado a essa maneira de provisão, ele era preciso, ele era obrigado, ele tinha responsabilidades, ele tinha família. Então seria impossível ele poder servir ao propósito de Jesus e ao mesmo tempo ter que tirar o sustento desse sistema que, segundo a Bíblia, está sujeito ao maligno, esperando pelas revelações dos filhos de Deus, igual Paulo falou em Romanos capítulo 8, verso 18. E assim estava Pedro. Então, Pedro obviamente não conhecia esse dom, e após uma noite inteira de frustração, ele retornou. Jesus disse: volta, joga a tua rede do lado direito do barco. E Pedro voltou, jogou a rede no mesmo mar, da mesma maneira que ele fez a noite inteira. Só que dessa vez teve um resultado diferente. Por que teve esse resultado diferente? Porque agora Pedro tocou no dom de Deus, na fonte inesgotável. Por que ele tocou no dom de Deus e na fonte inesgotável? Porque ele estava debaixo da autoridade da palavra de Jesus, palavra que nós acabamos de ler. A minha palavra é espírito e vida. A carne, o esforço humano, para nada aproveita, ou seja, pouco proveito tem, a não ser para obedecer, para estar agindo em cima da palavra, mas a fonte é a palavra. E agora Pedro fez uma pescaria maravilhosa, era uma forma de Jesus dizer para ele: Pedro, é isso que eu quero que tu agora o represente, essa fonte inesgotável. Acredito eu, Pedro, que tu entendeu que não foi as tuas habilidades, que não foi o teu conhecimento, tua expertise, não foi de uma forma natural que resultou. Agora tu está livre, agora tu não precisa mais servir a teus senhores. Agora eu quero que tu vá ser pescador de homem e leve isto para todos. Então observe, tanto a mulher de Elias, a viúva de Elias, quanto Pedro, e poderíamos falar todos os demais milagres, ambos saíram da mesma fonte, do Espírito vivo, que é Deus. Deus é Espírito, onde está a fertilidade, a força, o poder. Então, por que a maioria das pessoas não tocam nesta fonte? Porque desconhecem. E ali, em Mateus 23, ou seja, Mateus 6 e verso 25 em diante, Jesus corrige o seu discípulo. Por que vocês andam ansiosos, preocupados, homens de pequena fé, preocupados, ansiosos, com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber? Olha o que Jesus disse lá: por acaso não é a vida mais importante do que a comida?
Não é o corpo de vocês mais importante do que as vestes? Mas observe, entenda, tenha a revelação do que Jesus está corrigindo. O que Jesus está dizendo é: pessoal, vocês não estão vendo que sem o dom de Deus, sem andar no Espírito, para que vocês obtenham a comida, vocês estão jogando fora, desperdiçando a própria vida. Para vocês obter a veste, vocês estão jogando fora algo de maior valor, que é a vida de vocês. Dessa forma, vocês vão viver mal e vão viver pouco, e o final da vida de vocês será de dores, doenças, opressões, problemas de todas as espécies. Isso porque vocês estão querendo conquistar com a própria força, ignorando a fonte, ignorando Deus, ignorando esse poder extraordinário que está disponível para vocês. Vocês não pararam para analisar, para ver. Observe, Salomão foi o rei mais rico da história da Bíblia, o considerado mais inteligente, por isso que Jesus usou ele. E o que fez Salomão rico? O poder de Deus, o dom de Deus, o dom da vida. Não tem percebido Salomão? Agora, veja, quem se vestiu mais honroso, mais honrado do que Salomão foi os lírios do campo. E eles não trabalham. E nem Salomão, no seu resplendor, vestiu tão bem. Veja, o Senhor Jesus está usando o exemplo de prosperidade, mas para mostrar que não foi a habilidade, a capacidade de Salomão que deu aquilo para ele, mas sim o dom da vida, o dom. Salomão falou muito sobre isso. Agora, vamos nos aprofundarmos. Aonde está hoje esse dom da vida, essa fonte inesgotável, que poderíamos citar todos os milagres, multiplicação dos pães, 40 anos no deserto, saiu da mesma fonte da palavra de Deus. E onde está a palavra hoje? Observe, Jesus diz: por que andeis preocupados, ou por que andeis ansiosos? Está falando de dois espíritos. Já que todas as coisas saem do Espírito, porque o Espírito é o Criador de todas as coisas. No princípio era a palavra é Espírito, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas assim. Então, veja Jesus aqui em Mateus 6, verso 25, dois espíritos, que é o oposto da vida. O da ansiedade e o da preocupação, ou seja, antes do desafio chegar, a pessoa já está ocupado. Pedro, tu não pode me servir, tu já está preocupado. O problema, a provisão que vai surgir na próxima semana, agora tu já está carregando ele. E assim continuamente. Então vou te mostrar como tu conseguir tirar da fonte. Vai, joga a tua rede. É mais ou menos isso. Então, o espírito da fé, que é o oposto do espírito da ansiedade, e que é o oposto ao espírito da preocupação, é o espírito da confiança, é o espírito da fé, é o espírito da paz, é o espírito da quietude. Mas só é possível uma pessoa estar firmado nesse espírito diante das circunstâncias quando ele tem conhecimento, após ele reconhecer que o Espírito de Deus é dele que vem tudo, e quando ele está no nosso coração, no nosso interior, é dele que flui, é ele que cria, é ele que faz as coisas acontecerem, porque é Deus, o Deus que está no coração do homem, nesse contato, é o Deus que domina a natureza, que dominou os peixes para Pedro pegar, que transformou a água em vinho. É o mesmo Deus que está aqui. Quando eu estou firmado nele,
quando o meu espírito está se reproduzindo com ele, numa intimidade assim como um homem ou uma mulher, diante das adversidades, diante dos desafios, os desafios não poderão me vencer. Por quê? Porque ninguém vencerá a Deus. Eu, ou quem tem o Espírito, diante das adversidades, não retira o Espírito de Deus. E coloca o Espírito da ansiedade. E coloca o Espírito da preocupação, que é o que a maioria das pessoas fazem, sem perceber, é claro. E aí, o Espírito da esterilidade, que é qualquer um outro Espírito que não é o de Deus, é o Espírito da esterilidade, fica fácil o mal dominar. Porque há planos malignos para isso. O inferno sabe disto. Satanás sabe disto. Satanás sabe que ele não vence um ser humano quando está com o Espírito de Deus. E para ter o Espírito de Deus, primeiramente, é preciso me convencer que há um Deus, e Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. E esse Espírito é o meu baluarte, meu porto seguro, é minha porta de escape, é a fonte infinita de provisão. O mal bate o pé, eu não corro dele, eu não deixo, eu não fujo dessa fonte, porque eu sei que com essa fonte eu não sou vencido, com esse Espírito eu não sou vencido. Eu não sei se você está entendendo, mas deixa eu te falar algumas coisas concernentes ao assunto, para te ajudar você a entender. Eu lembro de uma família que nós encontramos no nosso ministério, que passou a congregar conosco na igreja, e praticamente todos daquela família, praticamente não, todos daquela família tinham distúrbio, problemas dos mais diferentes, uns mais e outros menos. Tinha pessoas literalmente com espírito de loucura, tinha uma moça que era muito magrinha, ela não se alimentava bem, depois fiquei sabendo que ela havia sujeira na comida. Tinha um que sempre saía falando sozinho, entrava na mata, entrava no mato. E o que levava essas pessoas serem desequilibradas? O espírito que estava nela. Provavelmente será característica de pais que são opressores, muitas vezes até abusadores, e implanta esse espírito de medo, ou de ansiedade, ou de medo, e desequilibra o comportamento natural da família. O espírito de ansiedade, por exemplo, geralmente ele costuma trazer obesidade. Uma pessoa que está nesse espírito de ansiedade, o espírito de ansiedade é o oposto do espírito da vida, o espírito da paz, o espírito de Deus. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas paz, alegria e poder do Espírito. O espírito da ansiedade é o oposto. E o espírito, que é o oposto, cada espírito corresponde a uma semente, cada crença corresponde a uma semente, e cada semente tem contida nela o seu DNA. O espírito da ansiedade faz que as pessoas, é o mais comum, a obesidade. A obesidade é o mesmo que o SUI. Posso falar aqui, o restante por causa das plataformas, porque há um desequilíbrio na alimentação, que é onde a pessoa encontra um pouquinho de prazer, e o corpo vai se deformando, porque lá nas raízes tem o espírito da ansiedade, esse corpo vai se tornando muito mais difícil de se andar, que vai se, simplesmente pela ótica natural, vai se trazendo alguns problemas pelo excesso de peso, e outros problemas que vão vir, tudo isso por causa do espírito. O espírito de culpa, o espírito de medo, o espírito de preocupação, traz também seus males, seja como obesidade ou seja como outro problema. Por exemplo, conheço o caso de pessoas, de moças,
que foram abusadas na sua adolescência, que na fase adulta, todo o seu corpo está contraído, está privado, as vias da vida de Deus, as conexões com a vida, com Deus, não consegue trazer a fertilidade. Tudo isso pelo medo, pela insegurança, pela culpa. Porque lá nas raízes, o espírito não é o espírito de vida, não é o espírito de Deus, não é o espírito de Jesus e nem o espírito que saiu da boca de Elias, e nem o espírito que saiu da boca de Jesus. O espírito que saiu da boca de Elias, a mulher ao trazer para ele, a farinha da panela não se acabou e nem o azeite da botija diminuiu. Pedro disse: vai Pedro, joga lá. Pedro jogou, pegou, fez a pescaria mais maravilhosa. Aquele grupo de pessoas que Jesus dispõe a água nas talhas e depois pega a água e entrega ao mestre sala, ao responsável. Quando levou a água, tinha sido transformado em vinho. Então, esses milagres saíram da mesma fonte. Essas fontes, ou essa fonte, ela não acabou. A Bíblia não é um livro de contar história, é um livro de revelar a fonte, de mostrar a nossa herança. Então, para isso, essa pessoa tem que conhecer os fundamentos de Deus, conhecer a palavra de Deus, não só conhecer, mas o aceitar. E se firmar em cima dessa palavra, compreender essa palavra, meditar ela até que o coração seja domado ou dominado por essa palavra, entendendo que essa palavra é Deus, é o meu porto seguro, é Elias, na beira, mesmo no deserto, na beira de um riacho, é o povo de Deus 40 anos no deserto, mas não faltou provisão, é aquela rocha que saiu água no deserto, é aquele poder que transformou a água amarga em água doce, é aquela força que abriu o mar vermelho para o povo passar, é aquela virtude que fez os egípcios dar ouro e prata para o povo de Deus. Tudo isso saiu da palavra, porque nele, em Cristo, habitou a plenitude de Deus. Por isso que ele, Jesus, disse aqui em João 6,63, a carne, o natural, a força humana por si só, não tem vida própria. De nada, nenhum proveito terá alguém que queira tirar o seu sustento e sobreviver nesse mundo dominado pela força do mal, apenas com suas forças. Por quê? Porque a vida está no Espírito, da minha palavra, Espírito e vida. Aí eu preciso conhecer a vontade de Deus, porque não tem como separar a vontade de Deus da sua palavra. E Jesus precisava de Pedro, mas Pedro estava preocupado. Ele não tinha tempo de ser o representante autêntico do reino nessa fonte, enquanto teria que trabalhar sem praticamente esse resultado. Ele não sobrava tempo para cuidar do reino. Então Jesus resolveu: Pedro, eu vou te levar à fonte, vou te apresentar a fonte. Joga a rede lá, jogou, pegou a pesca maravilhosa. Agora, Pedro, vai, eu vou te fazer pescador de homens. Essa fonte está aqui, está no Espírito. Você só precisa conhecer, deixar teu coração ser dominado por esse Espírito. Esse Espírito, ele é a fonte da paz. A minha paz eu vos dou. Diante do desafio, eu não me afasto dessa confiança, dessa fé, porque se eu me afastar, o mal me pega, mas todo o poder foi me dado nos céus e na terra, eu envolvido ou em cima, ou firmado nessa fé, nessa confiança permanente. A minha mente conhece, o meu coração conhece as leis de Deus, ela é meu porto seguro, é onde está a minha herança. Eu estou na fonte, ela vai trabalhar por mim, para mim, ela vai fazer num dia, como disse Davi, o que em 1000 anos
Eu não faria com minha força? Porque Davi entendeu e disse: eu prefiro passar um dia nos teus átrios do que 1000 anos fora. Ou seja, Davi estava dizendo: eu entendi o segredo, eu produzo mais uma hora te conhecendo, me dedicando a te conhecer, do que se eu passasse 1000 anos querendo sobreviver de outra forma. Eu quero ler aqui mais uma passagem, Eclesiastes, capítulo 2. Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, usou o exemplo de Salomão. Tem visto Salomão? Pois é, os lírios do campo se vestem melhor do que ele. Se fosse ficar só em Salomão, o exemplo já estava bom. Por acaso Deus não ama mais vocês do que ama os lírios do campo? Faltou para o lírio do campo, faltou para Salomão, tá vendo? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que ele agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àqueles ao qual Deus ama. Porque fora disso tudo é vaidade. O mesmo Eclesiastes, meu Salomão, disse: ao homem que Deus ama, Deus dá riqueza e dá poder, mas dá o dom para desfrutar da sua riqueza. Qualquer riqueza fora disso, Salomão sabia o que estava falando, é vaidade. É tentar pegar o sol, não vai conseguir. É tentar pegar o vento. Qualquer coisa fora do dom de Deus, fora da vontade de Deus, é mera vaidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.